essa necessidade de colocar a Leila em uma caixa, de definir como heroína ou vilã por ser uma mulher na presidência de um clube de futebol. Não podemos só aceitar de uma vez que pessoas no mundo real são complexas, que a vida fora da internet não é um livro preto e branco? Spider-Melanie. Ela mesma, nossa queridíssima Maria Tereza. Leila Pereira é definitivamente uma pessoa complexa. De uma mulher de êxito no mercado, porém não pública, Leila se transformou em um dos maiores assuntos no futebol brasileiro, que ainda é quase totalmente dominado por homens. Incompreendida às vezes, inaceitável em várias, loba em um montão de outras. Sempre assertiva e comprando aliados com o poder da influência, ela patrocinou o bicampeonato da Mancha Verde no Carnaval Paulista, depois virou inimiga número 1 da torcida. Errou ao gastar muito em reforços incontestáveis, mas que nunca vingaram o esperado dentro do campo. A dupla Borra Guerra, então artilheiro e rei da América, o craque e ídolo santista Lucas Lima e Ricardo Goulart, que só jogou 12 partidas. Mesmo assim, ela sempre colocava o Palmeiras no foco das notícias. E, claro, aproveitava o bonde, já que tudo era muito bem estampado pela sua empresa. Brigou, bateu o pé e fez de tudo para conquistar seu espaço. De esposa do patrocinador, se tornou de fato patrocinadora, conselheira, candidata única e presidente patrocinadora do maior campeão nacional. Acumulou 14 títulos no que ficou conhecido e ainda é como a era Crefisa, e saiu de hater do time feminino até símbolo da luta feminista. Na primeira Copa do Mundo de Clubes da história, era a única mulher na presidência entre todos os 32 times. A única caixa em que Leila Pereira parece caber é a de fã de ópera. Sempre que ela pode, visita seu apartamento em Nova York para ir aos espetáculos no Metropolitan Opera House. Tá começando mais um Craque Grafia e eu acho que a essa altura você já entendeu que o episódio de hoje é sobre ninguém mais, ninguém menos que Leila Pereira. Estão mais calmos? Júlia, me conta, você que pesquisou muito sobre a origem dessa menina Leila, que é uma jovem sonhadora, da onde ela veio? Como é que é a história dela? A história dela é bem de uma brasileira média, assim, né? Uma família ali bem tradicional da cidade de Cambuci, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro com só 15 mil habitantes. Menor que Atibaia, muito menor que Atibaia. Muito pequena, 15 mil habitantes é absurdo. E aí, logo cedo, né, ela e a família se mudaram para Cabo Frio, e aí ela cresceu nessa família ali, classe média, os irmãos vascaínos, que seguiram a carreira na medicina. O pai dela, ele tinha essa postura bem tradicional de querer que os filhos fizessem medicina, mas os filhos homens fizessem medicina. Ela, que era mulher, não tinha essa pressão toda e o que era esperado era que, basicamente, ela fosse dona de casa e tivesse filhos assim como a mãe dela. Ela até comentou que não é que o pai dela nunca falou que ela não ia estudar, mas ele fazia um esforço maior para que os irmãos estudassem medicina. Exatamente. Então, tipo assim, para eles era esperado, para ela não era esperado. E incentivado até, né? Para ela não era nada. Exatamente. Então ela reconhece que havia, sim, machismo. Né? Ele queria que os irmãos fossem médicos como ele. E a mãe dela, né, que era dona de casa, apoiava um pouco mais ela pela identificação feminina mesmo, né? Então, no momento que ela falou, não, eu não quero ficar aqui vivendo essa vidinha. Ela mesma fala em qualquer entrevista que ela sempre soube que Cabo Frio não era pra ela, que era pequeno demais. Predestinada. Totalmente. Ela passa essa vibe total, assim. E aí, quando ela falou, não, eu vou pro Rio de Janeiro fazer faculdade. A mãe dela apoiou, o pai dela já ficou naquela de ser mais receoso, né? E além disso, também tem essa coisa de, tipo, a mãe dela era dona de casa, ela não tinha muito em quem se espelhar. Mas mesmo assim ela tinha essa vontade, né, de sair e fazer alguma coisa diferente. E aí ela acabou indo fazer jornalismo, né, na Estácio, aqui do Rio, e logo foi fazer estágio na Manchete. E ela até também fala que ela era muito tímida e que ela resolveu fazer jornalismo porque ela queria perder essa timidez. Ela não gostava desse jeitinho dela. Ela queria ser mais jogada, assim, né? Menos tímida. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, gente. Você quer ser mais jogado? Vai fazer teatro, não é jornalismo. Jornalismo, ou você já chega cara de pau, ou você vai ser travado. Não, isso é verdade. E eu acho que prejudica até. Muito. Não acho que faz muito sentido, mas lá foi ela, né? E aí, enfim, ela, depois com esse estágio na Manchete, ela ficou pouco tempo sendo repórter, mas mesmo assim, nesse período, ela começou a se aproximar do mundo do esporte, porque ela queria ser jornalista geral, só que naquele momento, era momento de Copa do Mundo, na Copa de 90, e aí ela
teve que ir pro esporte, né? Porque eu acho que isso é uma coisa bem comum até hoje em grandes jornais. Chega um momento de Copa do Mundo, não importa se tu é da editoria de economia, de política, tu vai fazer um negocinho ali de Copa do Mundo, nem que seja daquelas seleções mais sem graça, porque é o momento que todo mundo vai ter que falar disso. O jornal não tem tanto dinheiro para montar uma editoria de Copa, então ele tem que reaproveitar. E aí foi isso. Isso nessa época ela tinha, 17, 18 anos. E aí, bem pouco tempo depois, né, poucos anos, ainda era uma jovenzita Leiloca, não era tia Leila ainda, era sobrinha Leila no máximo. Enquanto era estudante, ainda não tinha nem se formado, ela conheceu o José Roberto Lamáquia, que já era empresário e já tinha fundado a Crefisa. O encontro foi num carnaval em Ipanema. E desde então eles não se separaram mais. Ele morava em São Paulo, nos Jardins, ou seja, ele já era o velho da lancha. Ele já era o velho da rica. E aí ele passou a fazer a ponte aérea a cada 15 dias. E nessa história eu até me identifico com o José Roberto Lamáquia, né? Eu fiz a mesma coisa. O Beto, como ela chama ele de Beto, né? Eu fiz a mesma coisa que você, cara. Eu fazia isso, eu vinha ver o Zé cada 15 dias aqui no Rio. O relacionamento à distância. Exato. Tá achando que isso é coisa da modernidade? Ele também, eu Nos formado anos 90, já. A galera já tava nessa. Morando em São Paulo, não nos Jardins. Ele estudante aqui no Rio. Você vê? Eu acho que os nossos caminhos são muito parecidos, entendeu? E o Beto, que era muito esperto, né? Ele logo percebeu que o jornalismo não era a vibe da Leila e falou, cara, Leila, vai fazer direito que tu vai se dar melhor. E aí ela queria ser juíza, mas não passou no concurso. Aí abriu um escritório de advocacia. E aí lá foi ela. E aí, depois de 3 anos de namoro, eles já casaram, né? E ela até também, uma outra coisa que ela falou que eu acho interessante, né? Que a mãe dela era dona de casa e era feita pra ter filho, assim. E a ideia da família é que ela também tivesse essa vibe, mas ela nunca quis ter filho. Então, uma coisa também que foi ótima no relacionamento dela com o Beto é que ele também não queria ter filho. Ele já tinha um filho e ele não tinha essa vontade de ter mais. E aí ela também não tinha. Foi tudo certo, ela se dava bem com o enteado. Maravilha. Família perfeita. E assim, longe de mim um homem querer dizer qual foi o primeiro marco feminista da vida de Leila Pereira, até porque ela contou que desde casa ela já enfrentava o machismo. Mas uma mulher hoje em dia ainda é difícil. Nos anos 90, uma mulher se posicionar e falar, não, eu sou casada, mas eu não quero ter filho. Tipo assim, para as pessoas, se você não quer ter filho, você vai fazer o quê? Se você não quer casar e ter filho. Total. Como se não houvesse 1 milhão de infinitas outras alternativas, né? E assim, eu também tenho que concordar muito com ela nesse ponto, que assim, provavelmente se ela tivesse tido filhos, ela não teria a vida que ela tem hoje. Ela não ia ter conseguido construir tudo que ela construiu, independente do marido dela. Porque assim, é óbvio que ele facilitou o caminho dela. Claro. Mas ele não é o responsável por ela ser presidente do Palmeiras agora. Sim, com certeza não. E tudo isso foi ela que trilhou. Exatamente. E aí, inclusive, nessa relação dela com o Beto, é que entra também a relação com o Palmeiras. Porque ela fala que ela ia no Maracanã com os irmãos, que eram Vasco, não sei o quê, mas ela não sentia uma identificação. Ela começou a torcer pro Palmeiras por causa do Beto. Ele era muito palmeirense, às vezes ele não podia assistir o jogo, ela assistia pra ele, ligava pra ele pra falar do resultado, não sei o que e tal. Fofos. Exatamente. Fofos demais, gente. Fofos que isso? demais. Quem não chipou tá errado. E aí, dando um pulinho pra 2008, quando ela assumiu a liderança da Crefisa e também da FAM, o Centro Universitário das Américas. A gestão dela, é importante dizer na Crefisa, foi marcada pela expansão, focando em empréstimos para aposentados e pensionistas no INSS e servidores públicos. E aí, do mesmo jeito que eu falei do marco feminista, eu acho que já vem o primeiro marco elitista de Leila Pereira, que é ter atitudes que dão uma dupla conotação ali no sentido da ética e da moral. Você sabe, tipo assim, você bate o olho e você sabe que tá cheirando alguma coisinha ruim ali, mas ao mesmo tempo, você não tem nada pra provar que tá ruim. Então assim, eu, Gabriel, acho meio paia você focar em crescer a sua empresa arrancando dinheiro de aposentado e pensionista do INSS, que geralmente é gente fodida, ainda mais naquela época, acho. Ela está errada? Não vamos entrar nesse mérito. Ela está contra a lei? Com certeza não. Com certeza não. Então eu acho que é aí que tá a parada. Tudo que ela faz, que as pessoas questionam, você vai olhar na lei, porra, ela estudou direito, se tem uma coisa que ela faz é ser dedicada. Ela não tá fora da lei.
E no marketing também, vamos dizer que ela não errou, né? Porque quem não lembra da propaganda da Crefisa na televisão falando de aposentados e pensionistas do INSS? É uma frase tipo a recomendação do médico, como é que é? Exatamente. Em caso de sintomas, procure o seu médico. É a mesma coisa, já ficou na nossa mente, assim. Então, assim, se teve uma coisa que ela aprendeu na faculdade de jornalismo, provavelmente foi isso aí. E aí? Isso aí ela não mandou mal, não. Chegamos no momento que também acho que é o momento que você gostaria de contar, de quando, numa bela manhã ensolarada, pum, vem a epifania. E além de Eureka. tudo, essa mulher é boa de contar história. Muito, porque, assim, muito, numa mas é uma manhã loroteira. ensolarada de sábado, eu e meu marido estávamos tomando um cafezito em casa. E aí eu falei, Beto, por que a gente não patrocina o Palmeiras? Você gosta tanto, né, do Palmeiras, sabe? E ele, Leila, é muito caro. E aí ela falou, vamos conversar, né? Vamos entender o que é. Porque assim, beleza, a gente tem dinheiro pra caramba, os negócios estão dando certo. Por que não a gente também investir em uma coisa que a gente gosta, que faz sentido pra gente, sabe? Eu acho que o raciocínio dela era um pouco desse, assim. E aí, vale um contexto eles foram de lá que... buscar, né? Assim, vamos ver qual é. Meu marido, em 2014, passou uma situação péssima de saúde. O Palmeiras também passou uma situação péssima. Os dois sobreviveram. E bem, graças a Deus. Graças a Deus. Em 2015, em janeiro de 2015, eu tomando café da manhã com meu marido, num sábado. Gente, essa é a história. Mas aí, o que está na cabeça de cada um de vocês, não é, eu não posso entrar, entendeu? Mas calma, deixa eu terminar, porque a história é bonita, a história é linda. Eu tomando café da manhã com meu marido, a médica tinha dado alta para ele, o Palmeiras não caiu. Em janeiro de 2015, eu tomando café da manhã com ele, 10 horas da manhã, e eu falei, Beto, você passou numa situação péssima de saúde, o Palmeiras também. Poxa, a gente já segue o Palmeiras há tanto tempo. O meu marido, ele é palmeirense desde 8 anos de idade, trabalha desde os 15, então ele é palmeirense antes de começar a trabalhar. Você torcia para quem? Ninguém. Não vem com esse papo, não. Não, mas não porque tem o pessoal problema fica também. falando, Carioca. Leila, você é esse? Não. Mas eu tô há 35 anos com meu marido. E aí ele é muito palmeirense, então eu conheci ele, eu tinha 18 anos de idade. Até 18 eu nunca liguei, não é? E por causa dele, por causa dessa paixão dele pelo Palmeiras, eu comecei a seguir o Palmeiras também, não é? Então eu sempre fui palmeirense, desde que eu me entenda por gente desse mundo futebolístico, né? Que foi com meu marido. Então, 10 horas da manhã, eu conversando com ele, aí eu falei, Beto, por que a gente não patrocina o Palmeiras? Imagina a gente sentado em casa, vendo lá o Palmeiras jogar com nossas marcas estampadas no... Falei, Leila, não, isso deve ser muito caro, a gente nunca investiu em futebol. Falei, Beto, custa conversar? Resumindo, peguei o telefone do Palmeiras, que eu não tinha o telefone do Palmeiras no Google, não é? Peguei o PBX, liguei para lá. Tá brincando. Essa é a história, essa é a verdadeira história. Se alguém contar outra história, não é verdade. Essa é a história. Vale o contexto de que o Palmeiras estava brigando para não cair, provavelmente quando eles tiveram essa ideia, que foi 2014. O Palmeiras teve a pior campanha dentre os times que não foram rebaixados nos pontos corridos nesse modelo de 20 clubes que a gente conhece. Então, assim, tinha tudo para ter caído de novo no ano que subiu. E não caiu. Ou seja, ótima vitrine para vir um patrocinador. A gente estava sem Master nessa época. Eu lembro dela falar que já estava acho que 2 anos sem patrocínio Master. Então, assim, ela já estava o quê? Preocupada do Beto ter um problema do coração, assim, Sim. né? Vamos resolver esse problema, senão meu marido vai bater as botas. Vai subir no telhado. Não vai ter como. E aí, enfim, eles foram lá, buscaram, né? Falaram com o departamento de marketing e, claro, eles não são qualquer pessoa, né? São os donos da Crefisa e da FAM. E aí eles conseguiram, né, essa reunião e aí, enfim, conseguiram assinar aí o que foi, na época, né, o maior contrato da história do Palmeiras e da América do Sul. Para quem estava dizendo que era caro, para eles estava barato. E aí acho que vale lembrar de novo como a Leila, ela torna tudo muito midiático. Então, ela precisava colocar... Aí, os dois, o casal ainda na hora, né, na negociação, precisava ser o maior, precisava impactar. Porque não é só pelo dinheiro. As coisas têm que impactar. Se não tiver o impacto, não adianta nada. E ela sabe causar impacto muito bem, até onde aparentemente não ia dar nada. E assim, uma coisa também que eu acho que é importante é que quando a gente fala em patrocínio de clube, você vai botar lá o seu nome na camisa,
mas também é parte da empresa saber usar bem esse patrocínio. E aí eu acho que esse lance de ser o maior, de causar impacto, é isso. Entendeu? Todo mundo que lembra dessas vezes que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, lembra da Crefisa. Não tem como. Igual a Parmalat. Exato, que está estampada inclusive na minha camisa, Aí, que isso. é a do campeão paulista de 96. E aí a gente vem na primeira grande contratação da era Crefisa, que é isso, o maior patrocínio da América do Sul. A gente está esperando contratações bombásticas, como dizia o Filipão em 2010, os Camarões. E aí a Leila, junto com o Alexandre Matos, que também era um cara muito ousado, e aí depois de anos essa ousadia se mostrou às vezes um tiro no pé, mas na época, se tem uma coisa que ele também sabe fazer é impacto. E aí eu acho legal introduzir o papo de como o ambiente... Tipo assim, é muita coisa que você precisa pra ser muito foda, fazer uma parada muito foda. Você precisa ter a grana, ela tinha o maior patrocínio das Américas. Você precisa ter uma vitrine boa, então é isso. Você já tá num clube muito grande, entre os maiores clubes do Brasil. Mas você tem que ter sorte também, sorte e ousadia, sabe? E aí, a sorte a gente vai chegar daqui a pouco, mas a ousadia vem primeiro na contratação do Dudu, que na época estava sendo cobiçado pelo Corinthians, pelo São Paulo, inclusive. E aí, quando ele já estava apalavrado com um desses clubes... o Palmeiras foi lá e deu o famoso chapéu. Na época eu nunca nem tinha ouvido falar do que era uma contratação chapéu, porque não era tão comum. Né? Hoje em dia a gente vê um pouquinho mais, mas esse foi um grande marco realmente assim no futebol brasileiro, eu acho, que foi essa contratação, que ele tava para ser fechado com o Corinthians, e aí no dia seguinte ele aparece no aeroporto já com roupa do Palmeiras e bonezinho, caramba, 4, fazendo uma Away. Ali o Away já estava feito, agora era jogar bola. Total, e assim, isso em um momento super importante, que a torcida, quando o time passa por essas situações de quase rebaixamento, tá, a torcida fica carente. Isso também era muito importante, porque foi um momento difícil, de pós-quase rebaixamento, e aí já chegar com o Dudu era, o que a torcida precisava para abraçar o clube de volta, assim. A sorte entra justamente agora. Foi só em 2016, foi um ano depois da contratação dele, mas eu acho que esse momento é muito emblemático, que é num derby contra o Corinthians. E aí, nessa época, o Corinthians era o melhor time do Brasil, assim. O Flu tinha sido bicampeão brasileiro, mas o Corinthians tinha ganho Libertadores, Mundial, ia ganhar o brasileiro de novo em 2015 com um timaço, que antes de Palmeiras e Flamengo realmente terem toda essa grana, o último timaço, vamos colocar entre muitas aspas, natural, né, que é formado ali com jogadores com a grana que você tem, foi esse Corinthians pra mim ali de 2015, que fez 80 e tantos pontos no brasileiro. E aí nesse derby tem um pênalti pro Corinthians, o Fernando Praz no gol do Palmeiras, que tinha subido com o Palmeiras da Série B. E aí vai bater um pênalti pro Corinthians. E aí o Praz defende o pênalti. O Palmeiras sai jogando, a bola vai pro ataque. E aí eles cruzam e o Dudu faz um gol de cabeça no Cássio. E na comemoração ele corre pra um repórter que tava tirando foto no gramado, pega o chapéuzinho dele, que era da Jovem Pan, e bota na cabeça. Tipo assim, eu dei o chapéu no Corinthians. Então isso... tipo assim, coroa a parada, sabe? É a parada da sorte também, porque esse lance é pura sorte. Já é sorte você ter catado o pênalti. Falando, eu me arrepio inteiro. E aí depois no gol ainda, isso pra gente que... Porra, eu fui um palmeirense que tinha acabado de voltar de Série B. Porra, você sem palavras. Não, absurdo. E assim, é a diferença também de tu ter um craque com personalidade. Porque é ele que vai fazer isso nessa hora. Exato. Eu sou favorável a esse tipo de jogador, mas sei que tem muita gente que não é. Bom, e aí a gente tem sempre as comparações entre qual foi a época mais vitoriosa do Palmeiras, né? Se foi a da Parmalat ou se foi da Crefisa. Na época eram outros tempos, então eu acho que com certeza a era Crefisa foi mais vitoriosa. Disparado, assim, foram mais títulos. Na época eu acho que marcou mais, poucos clubes, né, conseguiram replicar o modelo assim, mas eu acho que a era Crefisa foi mais vitoriosa. Eu acho que assim, em termos de número, não tem mesmo o que falar. Os campeonatos também tinham um peso diferente, o estadual nessa época tinha um peso maior do que tem hoje. Então, né, acaba que em números isso também faz diferença. Mas assim, não tem comparação. Realmente, a era Crefisa é mais vitoriosa. Foram 4 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores, 4 campeonatos paulistas, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Eu acho que a Leila, ela tem essa característica de sempre causar. Sempre. Né? E aí, como boa pessoa que causa, ela já, em 2015, ela já tinha uma relação muito bosta, assim, com o ex-presidente do Palmeiras, né? A gente até tava comentando aqui isso em off.
E aí, enfim, ela não deixava de se queixar disso em nenhum momento, e não só em nome dela, mas em nome da Crefisa, como torcedora, em todas as situações. E aí era isso, eram brigas que eram acumuladas e, enfim, caos total entre eles. E aí, no fim de 2015, saiu a notícia de que o Palmeiras ia fazer uma camisa retrô com a Parmalat estampada, uma ideia até da própria Adidas, mas a Leila, é óbvio, vetou, e aí o clube não deixou. Ou seja, eu acho que é mais um momento aí dela marqueteira. Sim. Que isso, eu tô aqui gastando meu dinheiro, vocês vão estampar outra marca, tá maluco? E aí, talvez, por uma primeira situação que aconteceu, que o túnel que levava do vestiário pro campo, no estádio, não tinha o nome da Crefisa. E aí, isso já irritou ela. E aí, eu acho que ao longo das demais coisas, ela, depois dessa história da camisa, ela soltou a célebre frase: "Pra continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou para o Flamengo, que dá muito mais visibilidade." Então, assim, não adianta só resolver a situação, só jogar um pano quente, não. Ela tem que bater o pé e falar: quem manda aqui sou eu. E assim, é aquela ameaça. Tipo, eu tô aqui porque eu sou torcedora do Palmeiras. Mas assim, se vocês também não me ajudarem, eu meto o pé mesmo, e é isso. Um tempinho depois, e aí eu tenho histórias de bastidores pra contar, de fontes quentíssimas, mas que eu não vou revelar, porque, enfim, não me contaram com o intuito de dar no programa, mas eu conheço essas histórias. Teve uma que pra mim é a mais bizarra de todas, que é só pra também mostrar um pouquinho de quem era o Paulo Nobre, que é meio que a Leila versão homem, né? O Paulo Nobre também era um cara de causar. Toda a derrota do Palmeiras ele aparecia e botava cara. Ele pegou o time na Série B e entregou um time arrumado financeiramente. Ele emprestou dinheiro do bolso dele, no nome dele, pro Palmeiras se reconstruir. E saiu com um título brasileiro e uma Copa do Brasil, coisa que pouco presidente tem por aí. A história, pra mim, que mais simboliza é quando ele tinha o sonho de levar o time do Palmeiras pra fazer um treino na casa dele, porque ele tinha um campo de futebol em tamanho oficial, numa chácara dele, não sei onde Paulo Nobre mora, mas foi uma vontade dele. E aí seguraram a onda do garoto. Então, só pra entender como ela era meio doida. E aí, pra entender um pouquinho dos bastidores também da Leila, eu não sei se é uma imposição dela, mas é costume que as pessoas que trabalham com ela a chamem de doutora. Então, assim, mesmo ela sendo presidente... Advogada, né? Advogata, então, assim, já tá feito. Mas eu acho que é um lance de de impor um respeito até excessivo. Eu não tô falando que ela tá errada, tá? Eu só tô dizendo que é uma situação que, tipo assim, ela demarca território. Ela é uma pessoa que demarca território. Eu acho que esse é um bom termo. Falando dessa história da camisa, inclusive, ela chegou a suspender o pagamento das parcelas do patrocínio, que na época era de 66 milhões, depois que o técnico, que na época era o Cuca, usou um colete por cima da camisa do treino do Palmeiras e aí acabou escondendo o patrocínio. Eu acho que ela tá certa, tem que ser vigilante mesmo. Você tá pagando, a sua marca tem que aparecer. E não tá pagando pouco, você tá pagando mais do que qualquer outro clube na América do Sul. Não é o tipo de coisa que dá pro jogador, sei lá, na entrevista falar da marca. É o tipo de coisa que é ali, tá na camisa e é só isso. Tem que aparecer na camisa. É igual o momento lá que a gente teve definidor de o jogador tomar cartão amarelo quando ele tira a camisa. Sim. É isso, entendeu? É o que sustenta o futebol, então não dá pra não fazer. A regra do futebol foi mudada pra dar uma punição pra esse jogador só por causa de publicidade. Então é isso, de novo, é imoral, é errado, você pode ficar discutindo o dia inteiro, mas não é contra a lei e ela está no direito dela. E aí eu acho que é isso, ela foi aprendendo aos poucos como lidar com cada uma dessas situações e sempre foi muito vigilante com os detalhes. Tudo isso foi ajudando a construir esse Palmeiras e também a marca dela, que de fato é muito conhecida. E ficou muito mais, né? Explodiu. E eu acho que, por exemplo, a Crefisa já era uma marca mais conhecida, mas a Fã não era. Não. E aí eu acho que foi lá no balaio junto com tudo, entendeu? Então, dá pra ver que o resultado existiu, não só no âmbito do futebol. Mas aí tem que fazer uma pontuação importante também, que é, hoje o Palmeiras é patrocinado por uma Bet, não vou falar o nome da Bet porque não patrocina a gente, e é mais um, né, do 18 dos 20 clubes do Brasileirão da Série A, que são patrocinados por bets, né? Só o Mirassol, que acabou de entrar na brincadeira, e o Braga, que é
da Red Bull, né? Então não tem patrocinador master é Red Bull, não são patrocinados por bets. E aí, mesmo assim, independente de quem patrocinaria, não é mais a Crefisa. Só que aí acontece frequentemente do Palmeiras postar foto de, por exemplo, aniversário de jogador, como foi no caso do Roque Júnior, esse ano ainda, e aí a arte que eles postam do jogador, ele tá com uma camisa do Palmeiras que tá escrito Crefisa. Mas o Roque Júnior jogou no Palmeiras nos anos 90. Então, assim, por que tá com o Crefisa agora no post de aniversário? Então é isso, o pau que dá em Chico não dá em Francisco, não é? Como é que é o ditado? Eu não sei que ditado é isso. O que eu quero dizer na hora de esconder o meu patrocínio, não. Mas na hora de mostrar ele onde não devia estar mostrando, aí foda-se, aí eu vou mostrar. Ela aproveita as brechas também, né? Ela não dá ponto sem nó, não. E aí eu fico muito pensando nessa coisa que a gente até falou na introdução, né? Dos reforços que não deram certo. Será que existe uma estratégia consciente, até de administração de crise, de que independente do desempenho do atleta em campo, o importante é gerar o máximo de exposição para a marca dela? Porque aconteceu várias vezes, tipo assim, do cara ser incontestável. Pô, quem que vai recusar a contratação do cara que foi eleito o melhor jogador do torneio mais importante no continente e do artilheiro? Quem que veta essa contratação? Tem que ser muito doido para vetar. Mas alguém se perguntou se esses caras encaixariam no time? Esse é o lance. E não deram certo. Assim como o Lucas Lima não deu certo, assim como o Ricardo Goulart mal chegou e já foi embora. E tem uma lista de vários outros, mas aqui esse eu acho que foram os mais caros e relevantes, assim, na Mas época. É porque também eu acho que é difícil. No futebol essas coisas acontecem. Às vezes o cara não dá certo mesmo. Eu entendo que foram muitos e que é difícil não contestar. Mas a postura dela mudou. Depois que ela virou presidente, e aí ela passou... Na época era, fala quem que é o mais bambambam, que eu vou trazer o mais bambambam para fazer o máximo de barulho possível. Depois que ela virou presidente, mesmo como patrocinadora, ela tem responsabilidade direta sobre os resultados dentro de campo. O perfil de contratação mudou completamente. O Palmeiras passou a apostar muito mais em jovens jogadores que estavam se destacando, tanto faz em clube pequeno ou clube grande, mas que estavam nitidamente se destacando e iam caber na filosofia do time, do que simplesmente no melhor jogador da temporada. Tá, entendi o que tu tá pontuando. Tanto que só em 2025 é que foi trazer Vitor Roque, que é um menino incontestável, mas aí que vai encaixar no time, porque ele vai encaixar em qualquer time, ele tá em formação. O Andréas Pereira, que é um cara incontestável também, mas, pô, joga a bola, entendeu? Mas assim, você acha que... É porque eu também vejo muito nela um perfil de ir aprendendo as coisas, Sim, assim, sabe? ela é dedicada. Ela não era presidente do Palmeiras, ela era patrocinadora. Então ela olhava pelo lado Sugar só mama. do patrocinador. E aí, quando ela decidiu ser presidente, ela falou, agora eu vou entender dessa parada aqui Sim. e vou me dedicar. Então, assim, você acha que é uma estratégia dela de antes só querer que a marca aparecesse e aí agora que eu sou presidente, agora sim a parada ficou séria? Ou ela só não tinha muito essa noção? Acho que um pouco de cada. Acho que a brisa dela era assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Entendeu? Acho que essa é a máxima da Leila Pereira. Porque ela tá cagando se você gosta dela, se você não gosta dela, se você acha que ela é uma pessoa imoral, se você não acha. Ela sabe exatamente o que ela quer, exatamente aonde ela quer chegar e sai da frente dela, porque se você não sair, ela vai passar por cima de você. É basicamente isso. Então, não foi tão... Pra mim, é o que desemboca no estão mais calmos, entendeu? Tipo assim, olha, não deu certo, mas foi falado pra caralho da Crefisa. E aí? E agora deu certo, estão mais calmos, entendeu? Ficaram aí me xingando, agora rolou. Sabe? Ficaram aí reclamando, agora eu dei o que vocês queriam. Exato. Ai, eu amo. Vamos para as imoralidades dela agora. Porque se tem uma parada que foi realmente imoral, é essa história do conselho dela. Saiu o Paulo Nobre e entrou o Maurício Gagliotti, o careca, que era vice dela, que parece muito o Gru. Pesquise aí se você nunca viu a cara dele, Maurício Gagliotti. Ele é a cara do Gru do... Como é que é? Meu malvado favorito. Isso. E aí, ele azeitava a relação entre a Leila e o Paulo Nobre, que era presidente na época. Já então, que eles não se davam bem, né? Exato. E aí ele virou presidente, tanto que assim que ele é eleito, a Leila já fala, não, eu me dou super bem com ele, dando uma alfinetada no Paulo Nobre. Ela não cita, mas a todo momento ela falava, não, que eu tô com um presidente que sabe fazer as coisas, que é equilibrado. Ela deu essa entrevista e falou que ele é equilibrado. Essa frase pra mim é muito importante, porque o Paulo Nobre realmente parece muito desequilibrado. E ela falar isso publicamente, pra mim, é muito
importante. Maluca demais. E aí, o que acontece? Ela falou, vou me candidatar ao conselho. Mas ela não era sócia do clube. E aí o Mustafa, que foi presidente do Palmeiras entre 93 e 2005, que é tipo assim, o sapão que é a lenda do Palmeiras até os anos, até a reconstrução aí do Palmeiras, ele era o grande responsável pelos sucessos e pelos fracassos, era o presidente na época da Parmalat, foi ao céu em 99 ganhando a Libertadores e ao inferno em 2002 com o primeiro rebaixamento, falou que não, que ele tinha sim concedido um título de sócia para Leila em 96. Só que aí o que aconteceu? Ele perdeu a carteirinha na secretaria. Sumiu. Gente, meu Deus, desapareceu. que mistério, hein? Que mistério. Cadê o Scooby-Doo pra achar a carteirinha? Aí o que ele fez? Ele fez uma cartinha e que ele falou assim, não, eu doei sim o título pra ela. Ela era sócia sim, porque afinal já, né, conhecida, papapá. Então tá aqui o famoso tapetão. Famoso tapetão. Só que aí ele banca, entendeu? Ele chega e fala, eu assinei essa porra. Uhum. E aí, quem que vai peitar o Mustafa? Que ainda é uma das pessoas mais influentes nos bastidores do Palmeiras, né? O fato, o próprio Lamáquia tinha lá uma carteirinha, que não foi comigo, de uma carteirinha lá vitalícia, uma fotocópia e tal, e qualificaram ele. Às vezes falha, os registros falham. E na época, as minhas justificativas para qualificar a nossa atual presidente foram acompanhadas pela grande maioria do clube, do Conselho Deliberativo. Eu justifiquei as minhas propostas, inclusive, passando eu pelo crivo do Conselho, não ela. Foi eu que passei pelo crivo do Conselho. E o Conselho apoiou as minhas argumentações. E aí, além disso, né, ele ainda colocou ali que ela era sócia desde 96. O que também ajudou ela depois, porque para ela se candidatar à presidência, ela precisava ser sócia há pelo menos 8 anos. O que não teria acontecido se ela só tivesse sido sócia ali naquele momento. Só que aí, como era de 96... deu dava tudo pra certo falar que o registro esse sumiu e tapetão tudo mais. maluco aí. E aí, assim, tem o conselho. Ele apresentou a história. O conselho pode vetar ainda, pode falar, não compramos a sua ideia. E o resultado da votação foi que dos 228 presentes, só 25 se opuseram à candidatura. E assim, a essa altura do campeonato, a mulher já tava injetando dinheiro nesse time, pra caraca. Alguém ia falar que não. Exato. A galera já tava, faz o que tu quiser, minha querida. E apesar dos questionamentos, ela foi eleita a conselheira mais votada da história do Palmeiras, com mais de 2.400 votos. Então, assim, ela tinha força política e esse impacto do patrocínio. Então, não adianta, assim, não tinha muito o que jogar contra nesse momento. Pô, conselheira mais votada da história do time, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. E aí a gente chega na parte da elitização, porque eu acho que é importante já fazer esse bloco, porque o Palmeiras já vinha de um movimento muito elitista, né? Sim. De fechar a rua, dos torcedores não poderem mais frequentar ali os arredores do estádio em dia de jogo. Você só podia entrar da grade ali se você tivesse ingresso. E tipo assim, isso sempre foi uma tradição no Palmeiras. A galera que não ia dentro do estádio assistia os jogos ali fora. E aí depois que inaugurou o Allianz Parque, ficou muito mais difícil você acompanhar os jogos de dentro do estádio. Então era muito costume das pessoas irem ali pros barzinhos. O ingresso eu não tenho dinheiro, mas para tomar uma cervejinha ali em volta eu consigo sim. E esse é um processo não só do Palmeiras, né, mas do futebol brasileiro, porque nesse momento ali, pré-pandemia, né, 2017, 2018, vários times eram muito questionados por causa disso. Teve muito ali, depois da Copa do Mundo no Brasil, essa coisa da cultura de arena, de não ser mais nos estádios como antes. Então, era um momento que isso era criticado, mas era feito. E o perfil do torcedor mudou completamente. Exatamente. Até mesmo o Flamengo, né? A gente consegue ver muito claramente isso, que o perfil do torcedor do flamenguista que vai ao estádio hoje é muito diferente de anos atrás. E é a maior torcida do Brasil. E aí esse processo com o Palmeiras, que também tem uma torcida muito grande, é muito
similar, assim, né? E tá acontecendo no Bahia agora também. Isso foi realmente acontecendo, assim. E ela tem vários marcos da vida dela com relação ao elitismo, né? Ela entrou pro ranking das mulheres mais ricas do Brasil, ela é a 4ª com 8 bilhões. Um parênteses aqui, isso é muito importante de falar, porque ela teve muitos momentos que deu declarações como se ela fosse a grande salvadora da pátria do Palmeiras e que sem ela o Palmeiras não seria o que é hoje. Só que eu devolvo a pergunta pra ela. Será que sem o Palmeiras a Leila seria o que ela é hoje? Com certeza não. Se ela tivesse ido para outro clube, talvez pudesse ter tido o mesmo sucesso dentro e fora de campo que ela teve e que as empresas dela também cresceram pra caramba. Mas assim, ela não era nada, ela era esposa do... Não era nada, ó, eu aqui, não vou nem cortar essa parte, mas assim, quis dizer que publicamente, comparada à figura que ela é hoje, ela não tinha relevância pública. Ela não era conhecida e nem o marido dela. Ele já não era conhecido. Se os dois fossem, seria porque ela é esposa do dono da Crefisa, ponto. Ele já era dono da Crefisa antes deles casarem. Hoje não. Hoje as pessoas falam que ele é o marido da Leila. Exatamente. Esse é o grande lance. E hoje ela é a 4ª mulher. Hoje não, né? No ranking de 2023 que saiu, Ou seja, ela era a já 4ª tem mulher mais rica. quase 3 anos. Então assim, eu até achei esquisito porque eu fui pesquisar de 2025 e não apareceu ela nesse ranking. A Forbes divulgou uma lista desse ano das 10 mulheres mais ricas e não colocou ela. E eu não sei se é porque eles atrelaram a fortuna ao casal ou só ao cara, mas assim... Ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela pode não ser a 4ª, a 8ª, a 10ª ou a 100ª, mas ela é mais rica que Júlia Fábio, por exemplo, que é uma mulher brasileira que tá aqui do meu lado, tá certo? Tá mais que certo. Não tem o que dizer. E aí, assim, ela faz questão mesmo de reforçar esse elitismo dela. Sim. De diversas maneiras. Ela fala como se fosse muito normal. Frases que eu fico assim, minha querida, o que está fazendo? Vou te dar uma frase pra ela. Quem não pode pagar R$50 para ir ao Allianz Parque? Ora, não vai, não pode. É uma conta que não fecha. Ela acha que R$50 é um preço popular. Mas assim, é aquela coisa, né? O que significa esses R$50? Ela tá falando do plano de sócio do Palmeiras que dá direito ao ingresso de graça. R$145. Então, o que ela tá, né, argumentando é que com R$145 você vai a 3 jogos, dá ali um pouquinho menos que R$50 por jogo. Só que a questão é, a pessoa não consegue gastar R$50 em um jogo só. Se ela quiser em um jogo só, vai ser ali no mínimo 70, que já é um aumento de quase 50% aí desse troço. Então, para a pessoa conseguir pagar 50, na verdade, ela tem que pagar 145, que já não é um preço popular. E eu vou além. Vamos tirar dessa conta torcedores que têm dinheiro e torcedores da organizada que vão sempre dar a vida para fazer de tudo para ir. Eu, por exemplo, era do interior de São Paulo. Não era todo jogo que era possível ir. Houve uma época ainda que eu era menor de idade, dependia de tios meus que nem torcem pro Palmeiras me levar em jogo. Se a gente quisesse fazer o sócio pra ser mais barato, não era todo jogo que a gente conseguia ir. Se você não vai nesses 3 jogos, o ingresso não tá saindo mais a 50, ele tá saindo ao quê? 90 e pouco? Né? 14 por 2, tá saindo a 70 e pouco. Né? Ou seja, 70 e poucos reais no ingresso não é um ingresso popular. Não é, de jeito nenhum. Que é o preço também se você for comprar um ingresso só. Eu acho que quando a gente fala da geral do Maracanã, que na época era R$3, era R$5, tudo bem, era outra história, mas corrige pela inflação. R$5 em 2010 é coisa de 15 conto hoje. Então, assim, R$30, eu acredito que a gente pode falar que é um preço popular. Nem todo mundo tem R$30 para ir? Nem todo mundo tem, não é isso que eu tô dizendo. Mas é um preço mais acessível. E aí sim é considerado um preço popular. Exatamente. E assim, o time faz no ano 70 e poucas partidas, mais ou menos. Sabe, dá pra fazer alguns jogos. Dá. E aí você fala assim, mas de 30 para 50 não é um pulo tão grande. Não é um pulo tão grande se você vai sozinho. Se você tem aí a sua família, 3, 4 pessoas, você vai pagar pra todo mundo, porra, aí já é uma diferença. É quase um ingresso a mais que você tá pagando. E isso considerando que você não é sócio. Então, assim, os 50 é só se você for sócio. Porque se você for, você tem que fazer sócio pra todo mundo e com você. Ou seja, aí já saiu totalmente da conta. Então, assim, essa frase, eu entendo que ela tá ali tentando defender a gestão dela. Mas é uma frase elitista. Ela tá fora da realidade.
Vamos trazer um dado quente. No primeiro jogo em casa, no Brasileirão desse ano, 2025, o Palmeiras criou um setor popular no Allianz Parque, que era uma promessa antiga já, desde o Gagliotti, 2021, se não me engano, 20. Ele já falava que estava tentando conseguir na W Torre a liberação de um setorzinho a mais que tem no Gol Norte, que é na frente da Mancha Verde, da organizada. Então é o melhor lugar para ter um setor popular, porque é o lugar mais bacana de assistir jogo no estádio, tá todo mundo cantando o tempo inteiro. Com a arenização, a mudança do perfil do torcedor, os outros lados do estádio não cantam tanto. As centrais, que são as mais caras, não cantam nada. Quem canta são as superiores, que é o mais barato, e o Gol Sul, que é um pouquinho mais barato que a central. É mais caro que a popular do organizado e um pouquinho mais barato que a central. Mas não é todo mundo que canta. Então o legal é ali. E aí são 750 lugares, é pouco, mas pelo menos já é alguma coisa. Só que aí não vingou a parada. Tipo assim, foi só em alguns jogos e não rolou mais. Tanto que no último Palmeiras e Corinthians que foi disputado na Arena Barueri, não o último jogo, né? Não sei nem, aliás, quando você está ouvindo esse programa. No último clássico que foi disputado em Barueri, já vamos chegar na parte de por que é em Barueri que o Palmeiras joga, milhares de lugares ficaram vazios. Assim como no confronto Flamengo e Inter no Maracanã. Isso até tem um vídeo que a gente postou no Contra-Ataque que o Mauro César apontou isso. Se a lei é da oferta e da procura, não está tendo procura para essa oferta. Exatamente. Dá pra baixar. Essa aspa que eu gosto é de um texto que eu escrevi em 2018 para o Contra-Ataque. Olha o que eu escrevi. Leila Pereira é uma figura... Ou seja, ela era só patrocinadora ainda, né? É uma figura controversa. Ao passo que se tornou uma gestora renomada por seu trabalho, contribuiu para a elitização de um dos maiores clubes do Brasil e afastou o torcedor mais pobre, que é a imensa maioria, de viver seu time. Mas uma coisa é fato. Com a relevância que ela tem, é uma das pouquíssimas figuras no futebol brasileiro que fala sobre como esse esporte ainda é muito machista. Isso 2018, tá, gente? Ou seja, ela realmente Bolsonaro. já está falando disso há bastante tempo. Exato. Apesar das controvérsias do feminismo da Leila. E aí, nossa, eu não quero ficar alugando o microfone, mas para levantar essa bola para passar para você, eu acho que o que justifica, o que contrapõe muito esse discurso elitista é mais uma vez a sorte que ela também tem. A safra de jogadores do Palmeiras é absurda. Gente, o Endrick foi vendido para o Real Madrid por 60 milhões de euros. Foi uma das 3 vendas mais caras da história do futebol brasileiro, junto com o Neymar e com o Vini Júnior. E aí, só nesse ano, já foram vendidos o Estevão por 45 milhões de euros e o Vitor Reis, que era um zagueiro, gente, por 37 milhões de euros para a Europa. Então, assim, beleza. Ok, eu entendo você precisar fazer um caixa forte com o ingresso de jogo, que ainda assim é uma das maiores fontes de receita do clube. Mas, gente, a gente está falando de o mais barato aqui, 37 milhões de euros. Euros, não é nem real. Cara, sério que não dá para baixar o preço de um setor do estádio? De tipo assim, 5 mil lugares? É sério isso? Realmente não dá pra não tem ter explicação lógica. Não dá pra ter esse discurso de que a conta não fecha. Do mesmo jeito que ela fala, é 50 reais, não é um preço popular, eu devolvo de novo. 37 milhões de euros não é qualquer preço, não é qualquer venda que tá entrando no seu caixa, sabe? É bom a gente lembrar, né, que tudo isso que a gente falou até aqui, e ela ainda sendo apenas patrocinadora do Palmeiras, não, ela tá ali sendo conselheira, não chegou ainda realmente na era Leila Pereira presidente. Quem traremos agora? Vai, se deleite. Nós queremos títulos, nós queremos vitórias. Um presidente não tem que ser populista, não tem que ser populista. O presidente tem que ser verdadeiro e defender os interesses de uma instituição. É só isso que interessa. A Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sempre vou fazer o que é melhor para o Palmeiras, contra o que for. Porque vocês já perceberam que essa presidente não tem medo de absolutamente nada. Em novembro de 2021, ela foi eleita com uma chapa única, o que é absurdo, né? A única presidente do Palmeiras, né, no caso, porque é a primeira mulher mesmo a ocupar esse cargo na história. E aí, eu vou até ler essa aspa dela aqui, porque é muito bom. Vim ao Palmeiras para torná-lo campeão do mundo. É meu sonho e não importa quanto tempo leve. Eu vou conseguir. Será que vai conseguir? Será? Eu acho que agora que tá nesse momento que a gente tá entendendo ainda o que vai ser o Mundial, né? Com a Copa do Mundo de Clubes, mas tendo um Mundialito ali no final do ano, eu acho bem possível, gente. Ganhou uma Libertadores, você vai ter 2 jogos pra disputar. Um só é contra o Europeu. O Palmeiras deu azar nos outros 2? Deu. Mas
É possível, é possível. O mais difícil não é ela ser campeã do mundo, é ela trazer mais uma Libertadores. Que ela ainda não fez na gestão dela. Será que é mais difícil mesmo? E esse programa vai ao ar antes da final. E aí foi isso, né? 2022. Palmeiras ganhou a Recopa, o Paulista e o Brasileiro. Ela entrou em 2021. Em novembro de 2021. Isso, então a assumiu gestão dela 22. mesmo começou em janeiro de 2022. Isso. Que aí já começou ganhando Recopa, Paulista e Brasileiro. Em 2023, Supercopa, Paulista e Brasileiro de novo. E 2024, o Paulista. Só o Paulista. Já deu aquela baixada. Mas assim, uma coisa que eu também acho que é importante, né, falar sobre esse ano ganhando só o Paulista, é que, assim, o futebol, ele também não é feito do melhor ganhar sempre. Sim. Entendeu? Se fosse assim, não precisava nem entrar em campo. Sim. Então, acontece. O Campeonato Brasileiro é difícil, a Libertadores é difícil. Como é que o Renato Palma Acontece. falou? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. A famosa citação do técnico Renato Paiva, dita por ele depois do Botafogo vencer o PSG no Mundial de Clubes de 2025. Ai, meu Deus, grande momento, né? Grande momento do futebol mundial, querido cara. Fogudo. Tá maluco, gente. Mas assim, é verdade, né? A gente mesmo falou aqui no outro episódio do Romário sobre Sávio, Romário e Edmundo, que não era deu pra ser o grande todo ataque, aquele né? buzz que eles esperavam. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu não acho que é porque um ano ela ganhou só o Paulista que, meu Deus, é um absurdo. Não, isso acontece. Não é. E o Flamengo e o Palmeiras dominam o futebol brasileiro já tem tempo, Sim. mas uma hora ou outra não vai ganhar, porque é assim, às vezes é uma final única, que é realmente mais difícil, que coisas acontecem, enfim, faz parte. Ela foi muito questionada porque no ano passado demorou muito para contratar e contratou mal. Tanto é que o Palmeiras, claro, deu azar de pegar o Botafogo, que foi campeão da Libertadores do Brasileiro nas oitavas da Libertadores. E pegou o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil. Tipo assim, cair pra esses dois times na semi, até nas quartas, eu acho uma coisa um pouco mais normal. Agora, nas oitavas, o Palmeiras caindo nas oitavas não é mais uma coisa normal. Então eu acho que é aí que pegou no torcedor. Mas talvez ela já tinha um plano de segurar as pontas mesmo, porque rebaixado o Palmeiras não ia ser. Ir pra Libertadores, bem ou mal, ia também. E aí, esse ano de Copa do Mundo de Clubes, ela podia fazer bonito. Tanto é que fez. A contratação do Paulinho praticamente se pagou com o gol que ele fez contra o Botafogo, que botou o Palmeiras nas quartas de final. A premiação foi tão grande só por passar de fase, que praticamente pagou a contratação dele. E aí a gente ainda tem aí, então, entre muitas aspas, de graça, né, porque o gol dele se pagou, um jogador de ponta. E assim, acho que é um bom momento pra gente falar que boa parte de todas essas vitórias e tudo de bom, né, que tá acontecendo com o Palmeiras passa muito pelo Abel Ferreira. Claro. Que eu acho que essa constância, né, de ter um técnico por muito tempo e também pelo fato dele ser muito bom e ter encaixado muito bem com a personalidade do time. Acho que isso também é uma coisa que é bem importante e que a gente não vê mais tanto no futebol. Os times, o elenco muda, mas o time, ele tem ali a personalidade dele que parece engraçado até. Como é que pode essa personalidade ir perdurando mesmo com o elenco mudando o tempo todo? Mas isso acontece e ele encaixou muito com a personalidade do Palmeiras. Então eu acho que não tem como, né, não falar dessa parceria. Eu acho que eles dois, inclusive, se dão bem, assim. Muito bem. Então isso é ótimo. Eles são dois totoca da cabeça, né? Então também acho que faz sentido. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada.
E falando da gestão dela, eu acho que, gente, como torcedor, eu xinguei muito a Leila no passado. Como jornalista, cara, ela como presidente do clube fez o que ela podia fazer, entendeu? O clube tinha dinheiro pra contratar. Se o gerente de futebol não contratou tão bem, se o Abel não pediu um reforço tão bom, aí é que os caras também têm que jogar. O Palmeiras quase virou contra o Botafogo e podia ter se classificado na Libertadores. Contra o Flamengo, que foi realmente um amasso no Maracanã, que mesmo tentando reagir em São Paulo, não teve nem jeito. Mas assim, não tava tão longe, não é que foi um trabalho horroroso e contratou, sabe, qualquer pereba. Tinha time. Tinha Tinha que jogar também, faltou jogar bola. Mas eu acho que ela também fica com muito medo dessa saída dele. Claro, Com se toda sair, ela razão. perde toda a blindagem que ela tem dentro de campo. Exatamente. Então, assim, era meio que essa vibe assim, de tipo, não gostei, mas vou engolir, porque se esse cara sair, eu tô fodida. Por ela ele fica até 2027. Tanto é que ela ofereceu pra ele uma renovação de contrato e ela falou isso publicamente, falou que está nas mãos dele, que não vai ter nem multa rescisória, nem pro lado dele, nem pro lado do Palmeiras. E assim, Se é que ele vai eventualmente ele vai querer sair, porque ele também Sim. já tá há muito tempo no Palmeiras. Ciclos se encerram. Inclusive, a gente achou que tinha se encerrado esse ano, mas aí a Fênix deu uma reinventada, né? Até porque, né, agora, pô, é isso. Aí esse ano, o Palmeiras, esse ano 2025, né, o Palmeiras já começou com um vice paulista, mas agora que a gente já tá aí mais pro final do ano, a história também já é outra. E esse vice do paulista também foi muito criticado, né? Gente, vocês queriam o quê? Que eu estivesse chorando? Sabe? Eu vou falar com toda sinceridade para vocês. Eu nunca fico triste em resultado de jogo. É um jogo, tá? Eu fico decepcionada, eu fico brava, ou às vezes as duas coisas, tá? Eu não vou ser falsa em parecer aquilo que eu não sou. Eu não sou uma mulher que fico me lamentando. Eu nunca me lamento. Eu luto para conquistar os meus objetivos. O Corinthians mereceu o título, por quê? Porque nós não fomos eficientes o suficiente em nossa casa e na Neoquímica. Então, eu não vou me lamentar numa coisa que a culpa foi nossa, entende? Então, como é que eu vou me lamentar se a culpa não foi o Corinthians? Nós perdemos, entendeu? Na nossa casa e não conseguimos reverter, não é? Então, num flash, não é, que me pegaram, eu não estava também sorridente, não é? Aquela lá era a Leila Pereira, tá? Eu sou a presidente do Palmeiras, eu tenho a minha personalidade, eu não vou mudar a minha personalidade porque alguns torcedores acham que eu devo mudar. Mas a Leila, Tira de letra, né? ela sempre sai por cima. Ela sempre sai Ela por não cima, tem essa é a jeito. frase. Ela pode sair fodida, ela vai sair por cima. Eu tenho dó de quem tá competindo. E ela tem essa vibe, né, de não tem problema, mesmo que eu erre, eu vou aprender. Eu acho isso tão alto astral. Ela Ela é muito astral, parece, né? Qual será que é o Gente, devocional diário sério, dela, né? eu acho que é um ícone, assim. Eu não sei, eu vou até olhar aqui qual é o signo dela, gente, tu sabe? Nossa, não sei. Qual é o signo de Leila Pereira? Ótima pergunta. E olha só, é claro que ela é o quê? Escorpião, gente. É a cara dela. Rancorosa, entendeu? Muito rancorosa. Sim. E a superior, pô. Eu achei assim... Casou super bem, adorei. Personalidade. Adorei, diva. Muita personalidade. E assim como a Leila, outras mulheres, né? Ela não é a única, ela é a primeira presidente mulher do Palmeiras. Na Série A não, porque a Marlene Matheus, já que é a primeira da lista, foi presidente do Corinthians em 91. Ela é esposa do ex-presidente Vicente Matheus, para quem conhece um pouquinho da história corintiana, deve ter reconhecido pelo sobrenome. Foi em 91 isso. Depois veio a Patrícia Amorim no Flamengo em 2010, que foi um desastre. A grande lembrança é ela ter trazido o Ronaldinho Gaúcho. Aí vem a Leila em 2021. E aí, em 2024, vieram duas. A Miriam Monte no CSA, que ficou conhecida como a Leila da Shopee. Nesse momento, ela está afastada pelo conselho do clube, porque o CSA foi rebaixado para a Série D. Ela começou muito bem a gestão, a gente não foi atrás de investigar, o podcast não é sobre ela, então não dá para saber, mas esse é o panorama da Miriam nesse momento. E tem a Mariana Líbano, que é presidente da SAF do Curitiba agora. E o Coxa, nesse momento que a gente está gravando, é líder da Série B. Mas acho que nesse momento, a Leila é a única presidente de um clube de Série A
Essas outras presidentes mulheres aqui, a gente descobriu na matéria do Luca Machado para o UOL, excelente jornalista, inclusive. Ele fez um levantamento e aí na época ele analisou os clubes das séries A e B do Brasileirão, técnico, presidente e diretor de futebol. E aí dos 117 cargos analisados, em 116 essas funções são ocupadas por homens. Em clubes considerados grandes no Brasil, apenas 3 mulheres foram presidentes até hoje, que é aí a Leila, a Patrícia Amorim e a Marlene Matheus no Corinthians em 91. Da América do Sul. Então, assim, forte. é mais uma das qualidades dela, vamos dizer assim, né? Porque ela se torna mais única ainda. E, além disso, ela também presidiu uma viagem da CBF, né, para Londres. E ela também foi a única mulher da história a fazer isso. O que acontece é que o presidente da CBF, ele eventualmente elenca, né, pessoas para acompanharem a seleção nessa situação de gestão em algumas viagens. E aí é isso, essa pessoa pode ser aí qualquer pessoa ali no mundo do futebol. E aí geralmente ela... presidentes de clubes, exatamente, né? Pra fazer e um aí aceno. ela presidiu e ela foi a única mulher até hoje que já fez isso. Não, e ela chegou botando a boca no trombone, né? Foi bem na época que ela foi, era quando tava rolando muitos assuntos de Robinho e Daniel Alves. E aí ela foi na imprensa e falou: ninguém da CBF fala nada, mas eu, como mulher, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e do Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Aqui ela foi gigantesca, talvez a maior declaração dela desde que ela apareceu publicamente. Esse posicionamento da Leila, ela foi muito grandona, não só pela frase de botar a cara, mas porque na época todo mundo estava esperando os dirigentes se posicionarem. O Tite primeiro minimizou e aí depois voltou atrás, estava todo mundo muito ensaboado, porque ninguém sabia o que fazer, até porque eles eram parças dessa galera. O Tite, por exemplo, levou o Daniel Alves para a Copa só por ser parça dele. Era a única razão do Daniel Alves ter ido para 2022, foi para tocar pandeiro, foi porque era parça. E aí, depois que a Leila se posicionou, outros representantes da seleção fizeram o mesmo. O Edinaldo, que era presidente, o Danilo, que era o capitão, que é um cara muito maneiro, mas também ficou quieto num primeiro momento. E aí entendo, tá? Não tô julgando o Danilo, mas assim, poderia ter se posicionado. Seria incrível se posicionasse. Depois que todo mundo já fez, não tem a mesma força. E o próprio Dorival, que era técnico da seleção brasileira, que tentou dar uma bela minimizada na parada e foi muito esculhambado. E ela já chegou grandona. Então, fundamental esse posicionamento dela. Deixou muito claro também que ela não contrataria nenhum jogador em uma situação como essa, mesmo que fosse um antigo ídolo do clube. Ela descartou essa situação e eu acho que inclusive é até um bom momento pra gente falar do Dudu um pouco. Sim. Porque o Dudu, ele também tem uma situação assim, né? Ele foi acusado de bater na mulher e ele... Sim. Foi... Duas vezes. Ele foi... Teve uma que ele foi condenado, mas é aquele pague cestas básicas e sai fora dessa. Então, dessa vez, ele sim agrediu. E aí, da segunda vez, parece que foi uma armação da ex-esposa dele, justamente porque ele já tinha esse primeiro caso. Então, assim, era uma relação bem conturbada, mas na primeira ele foi julgado condenado. Então, aconteceu. E assim, é óbvio que a treta dela com o Dudu vai muito além disso. Mas eu acho que as coisas também estão um pouco alinhadas. Porque já mostra que é o tipo de pessoa que ela não é muito fã. Sim. Então, assim, eu vou até falar aqui um pouco, né, dessa treta. Então, aproveitar esse gancho. Conta o que rolou. Que foi logo no comecinho de 2024 que ele ficou muito próximo de ir pro Cruzeiro. E aí teve um pré-acordo que foi, inclusive, anunciado. Ele fez um post nas redes sociais se despedindo da torcida. Só que aí depois ele desistiu da transferência e achou que ia ficar por isso mesmo. Cara, Júlio, eu lembro desse Só dia. que, como eu te disse, a Leila Pereira ela nunca deixa de sair por cima. Então, assim... O Dudu, no meio do ano passado, ele, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram aquilo tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano
gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então, vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, né? Eu estava certa. Então, aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. Ele passou o ano realmente no Palmeiras, né? Tipo, Encostado. totalmente é isso, né? Não tem como. E aí, no fim do ano, ele rescindiu e aí sim ele foi realmente pro Cruzeiro. Só que sem custo, né? Porque aí já foi no final do contrato. E aí depois ele acabou indo pro Atlético Mineiro quando não rendeu o esperado lá no Cruzeiro. E aí, enfim, realmente foi bem vexatório. E aí o Dudu, que quis comprar a treta, né, obviamente, foi para as redes sociais e mandou ela tomar no cu e falou que ela era falsa. Mas depois ele falou que não foi isso que ele quis dizer. Ai, gente, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. Tá vendo? Pelo menos ele fosse que nem a Leila, que peita e fala. É isso mesmo, é uma falsa do cacete. O que ele falou que era o VTNC? Eu não sei. Vim trabalhar no Cruzeiro. O advogado dele emitiu no relatório, não foi ele que falou, né? Foi a defesa dele, disse que, na verdade, o post queria dizer, vim trabalhar no Cruzeiro. Ai, meu Deus. Essa com era certeza, a abreviação. com certeza. Com certeza foi isso, gente. Vocês não acham? Com todos os títulos que ele ganhou no Palmeiras, porque essa era a foto, é claro que ele quis dizer isso. Com certeza. E aí, obviamente, que ela acusou ele de misoginia, de usar linguagem ofensiva, que isso tinha tudo a ver com o fato dela ser mulher, e eu também concordo. E todo o tempo dessa briga, a Leila deixou claro que, na opinião dela, ele não ia agir do mesmo jeito se ele fosse um presidente homem. E é isso, eu acho que faz total sentido. E aí, enfim, em julho de 2025, né, o STJD condenou o Dudu por unanimidade por realmente misoginia contra a Leila. E aí ele ficou 6 jogos suspenso e teve que pagar 90 mil. 90 mil, nada. Mais 6 jogos suspenso, acho bastante relevante. E aí, enfim, ele não compareceu, né, ao julgamento e ele mandou um vídeo que ele pede desculpas. A cara dela vendo esse vídeo, gente, é uma coisa incrível. Ela só fica fazendo não com a cabeça, assim, ó, balançando de um lado pro outro. Ela completamente... Tipo assim, que moleque. Desacreditada. E aí, ela, obviamente, que ela falou que ele foi covarde, que ele gravou um videozinho, lendo um teleprompter, e que casos assim têm que ser denunciados para que não aconteça de novo. Se todas nós mulheres agirmos dessa forma, o nosso todo é muito forte, todas nós mulheres. Então, a gente não precisa ser a presidente do Palmeiras, não. Qualquer mulher sofreu qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência, tem que denunciar. Porque esses agressores, eles são covardes. Eles são covardes. A maior prova eu estou vivendo aqui. Que esse atleta me agrediu, me ofendeu e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido lá no TP, não é? Deve ter repetido 500 vezes para ver se ele estava mais bonitinho, não é? Ele devia estar aqui. Vem aqui, vem encarar a mulher, entendeu? Mas não, mas é muito mais confortável estar sentado lendo lá no TP o que ele tem que dizer, não é? Porque eles são covardes. Eles agridem, não é? Eles gostam de agredir no privado, não é? No máximo em rede social, mas que ele está protegido ali pela distância, não é? Mas na hora do vamos ver, na hora que vem aqui olhar olho a olho, eles não aparecem. Então a gente tem que denunciar e tem que expor esses agressores. E assim, ela tá totalmente certa. Você acha que agora, se tiver uma outra dirigente mulher na frente dele, ele vai agir da mesma forma? Jamais. Provavelmente não, porque não é só uma questão de dinheiro e dos jogos que ele ficou suspenso. É uma questão de que foi vexatório. Ele perdeu a moral, foi ridículo. A top 1 piores gestões de carreira que eu já vi na minha vida é a desse menino. É absurdo. E ele era um ótimo jogador, não faz nem... Incrível, idolatria bateu na mulher, incontestável. brigou com a Leila, só fez besteira. E mesmo tendo batido na mulher, que é um crime de agressão, que é uma coisa que a Melry, que a gente abriu o programa com uma frase dela, também falava muito, esse é o problema dos jogadores de futebol, eles são alçados a posições de ídolos. Então o cara pode bater na mulher dele, ser julgado e condenado por isso, e mesmo assim ser ídolo de um time, ter um monte de criança com a camiseta dele e dizendo que ama ele incondicionalmente. Que é, inclusive, assim, a gente tem um bom exemplo com o Cristiano Ronaldo, que vai chegar a 1000 gols, não tem como contestar
o futebol dele. Sim. Mas o homem simplesmente, assim, tem várias acusações de estupro. Sim. Acusações que, na minha opinião, fazem muito sentido. Eu acho que quando a pessoa não quer revelar a identidade, gente, ela não tem nada a ganhar com isso. E mulher nunca tem nada a ganhar com isso. Sim. As pessoas acham que é palco, que vai ganhar visibilidade. Não ganha. A mulher que acusou alguém de estupro, ela não vai conseguir um emprego depois. E o homem, dane-se, tá aí, ó, 950 gols, o querido, vai chegar em 1000 gols. E é isso, sabe? Tipo, e assim, na posição de torcedor, é muito difícil mesmo você dissociar o carinho que você desenvolve pelo jogador quando acontece esse tipo de coisa, mas a gente precisa aprender a fazer isso. Porque, beleza, uma coisa é a pessoa ser profissional e outra coisa é você subir ela a um patamar de ídolo. Muda totalmente de figura. Então, acho que, enfim, isso que é um problema. E, além disso, a Leila ela também está pedindo para que esse valor de indenização seja doado a uma entidade que assista mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, assim, esse caso é completamente emblemático para qualquer discussão de gênero no esporte. E vai ser, sim, precedente para outras punições. E não só para punições, mas também como precedente dos jogadores terem um pouco mais de medo de não respeitar as mulheres nos seus devidos cargos. E outro marco também importante sobre a Leila, né, nessa questão realmente das mulheres, foi que ela também fez uma coletiva, né, só para mulheres. E assim, ela foi muito enfática quando ela decidiu fazer essa coletiva, porque ela fez muita questão de falar assim: queridos homens, vocês estão chateados porque eu fiz uma coletiva só para mulheres? Então, assim, a gente já ficou chateada aí muitos anos. Então, agora é o momento de vocês ficarem só um pouquinho chateados por 2 horas. Não vai fazer mal para ninguém. Porque eu não conheço, não é nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva termos convidadas, somente mulheres. Quando nós tivemos essa ideia, e por incrível que pareça, eu ouvi muitas perguntas de homens. Por que só mulheres? É o que eu digo para esses homens: não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Nós queremos, hoje, o que eu gostaria que hoje esse nosso encontro simbolizasse para os homens. Eu quero que eles sintam, em 1 hora, o que nós mulheres sentimos desde que nascemos. Perfeito, falou. Não sejam histéricos. Essa ela foi grandona de novo. Ai, eu amei muito, cara. E, gente, a prova de que as coisas não são preto no branco é que quem foi nessa coletiva e escreveu, afinal não era um homem, era uma mulher, né, jornalista, foi a Mili Lacombe, que é uma pessoa muito de esquerda, que é uma pessoa que deve ser contra toda essa elitização que a Leila ajuda a incentivar no Palmeiras, e mesmo assim ela foi lá e bateu palma pra Leila, porque uma atitude não tem a ver com a outra. Ambas são da Leila. É a mesma pessoa fazendo as duas coisas. Mas é por isso que é muito difícil colocá-la numa caixinha de ser heroína ou vilã. Exatamente. E assim... ela é uma anti-herói. É uma anti-herói mesmo. E assim, uma coisa também que é importante, a elitização, a gente é contra, é uma questão, assim, até de política pública, que não tem a ver com o que a gente aqui considera o certo, né? Mas assim, não é crime, não é um problema muito maior ali, que histórico, vamos dizer assim. É um problema um pouco mais atual do futebol e que com certeza é um problema bem grande que a gente precisa resolver. Mas assim, ela não tá cometendo nenhum crime. Sim, de novo, é imoral? Pra caralho. Isso é segregação, gente. É segregação social. É uma segregação. Se você fala, pra entrar aqui você tem que ter dinheiro, e se você não tem esse dinheiro, isso nem é caro... é uma discriminação também. É discriminação, exato. E discriminação é crime. Só que aí até você enquadrar isso aí, não tem como. Simplesmente não tem como. Então, assim, ela tá na brecha da lei. É, exatamente. Como sempre, como sempre. E um outro fato, assim, muito divertido, né, é que ela, mais uma vez, como mulher...
ela inspira a nossa queridíssima Kelly Key. Aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho a sua... Será que ela fala isso pra Bel? Ela chama ele na sala dela pra trocar uma ideia pós-treino? Eu queria ver essa cena. Você já viu Ted Lasso? Óbvio, eu amo. Mano, é muito uma relação mesmo... É uma das minhas séries preferidas. Como é que ela chama a mulher? Esqueci o nome dela, que é a presidente do clube. Eu sou horrível de... A Rebecca. Rebecca, isso mesmo. A Rebecca e do Ted, assim, a dos dois. Eu vejo muito, assim, porque ele, enfim... Bom, a gente não sabe os pormenores, Mas, né? assim, quem dera o Abel e a Leila fossem como... a Rebeca Ted e a Rebeca, né? Exato, Meu o mundo Jesus seria amado. outro, o futebol brasileiro seria outro, principalmente o meu time. Meu Deus. Mas de fora é engraçado, porque é isso, né? Uma série sobre futebol, a gente tenta encaixar as pessoas na caixinha da vida real, né? Então Exatamente. é muito curioso que exista essa relação no futebol brasileiro. Principalmente por ser uma presidente mulher, porque, enfim, não tem. Não, é muito curioso, realmente. Mas fala da Kelly Mas Key. assim, a gente puxou aqui esse gancho, né? Você não deve estar entendendo nada e ouvindo isso com musiquinha da Kelly Key. Mas é que a Kelly Key, ela é presidente e fundadora do Kiala FC, um clube de futebol angolano. E ela revelou que ela se inspira muito na Leila Pereira. Enfim, eu acho que eu vou até ler essa aspa aqui, porque, enfim, não tem como não citar a Leila, né? Não tem como, porque foi ela que despertou, ela que me deu esse clique. Porque uma vez ela deu uma entrevista falando sobre isso, que ela era a única mulher com um clube na Série A na América Latina. E aí eu parei e falei, meu Deus, ela que me botou essa coisa na cabeça. E aí, provavelmente, a Kelly Key, né, também é a única da Angola. E aí a Kelly Key falou que nunca tinha nem parado pra pensar nisso. Então, assim... É muito curioso que a Kelly Key seja presidente fundadora de um time angolano. Essa é a parte mais curiosa de todas. E que ela se inspire na Leila Pereira. Porque a primeira vez que eu vi essa notícia, eu olhei e falei assim, gente, tem uma mulher que chama Kelly Key na Angola. Que curioso. E aí, quando eu abri a foto, era a Kelly Key. Tipo assim, não tem como isso não ser o fato mais surpreendente do seu dia hoje. Não tem como. Tipo, de verdade, se não for, escreva no comentário do programa qual foi o fato mais surpreendente que você ouviu, porque eu quero muito saber, quero me surpreender também. Mais do que isso, não tem como. Não tem como. Bom, vamos pros conflitos e frases marcantes da Leiloca. A primeira de todas eu acho a mais legal, que é quando ela quis se tornar presidente do clube, e ela falou que não tinha conflito nenhum de interesses. Abre aspas. Eu fui olhar lá o código de ética da CBF. Até isso eu fui olhar, para ver se realmente tinha conflito de interesse. Não existe. A famosa cara de pau, né? Cara de pau. Gente, ela é muito cara de pau. Eu não tenho a menor condição. Bota o regulamento debaixo do braço e marcha. E com a mancha verde, que da gestão do Paulo Nobre, né, a mancha virou aquela figura não grata. E aí, nesse período, ela se aproximou da Leila Pereira, que convidava a galera para os eventos da FAM. Gente, eu tô falando o tempo inteiro FAM. FAM é Faculdade das Américas, tá? E aí incomodou muito o Paulo Nobre, né? Como a gente disse, eles não se davam bem, então era mais uma forma de alfinetar. E aí foram estreitando os laços. A organizada apoiou publicamente a candidatura da Leila, né? Então, assim... Então, a Leila bancou 2 carnavais da Mancha, via Lei Rouanet, tá? Via Lei Rouanet, mais de R$1 milhão. Na época, tipo assim, era muita grana pro carnaval. Tanto 1.300.000. A Mancha foi bicampeã do carnaval. A Mancha nunca tinha ganho o carnaval em São Paulo. E aí, depois disso, também nunca mais ganhou. Então, assim, e olha como ela é safada, né? O Paulo Nobre odeia a Mancha, vai brigar com a organizada? Então é lá que eu vou, porque eles que vão me abrir as portas aqui no clube. Se o presidente tá de um lado, eu tô do outro, porque eu vou fazer uma oposição mais forte. Foi lá, bancou. No momento em que a Mancha deixou de ser interessante, tchau aqui pra vocês, se virem aí. Jogou o jogo. Jogou o jogo. E ela joga muito bem esse jogo. E a emoção do Palmeiras era brigar pra não cair. Essa é a frase que ela falou em 2023, nem faz tanto tempo assim, quando ela foi criticada por esse lance das contratações. Abre aspas. A grande emoção em anos anteriores era quando não caía. Hoje as pessoas ficam estressadas porque de 4 Libertadores ganhamos 2 e em 2 saímos na semifinal. Isso é ridículo. Eu concordo. E a frase que ela completa é incrível também, né? Não é tocando tambor e ameaçando que eu vou contratar jogador. Tipo assim. Acabou o amor com a organizada, já julgou, entendeu? Eu até concordo com ela. Realmente não é todo campeonato que você vai ganhar, mas ela não pode dar uma declaração dessa. Ela não tem decoro nenhum. Não, e esse negócio de a emoção era brigar pra não cair. Gente, minha querida. Que isso, cara? Como é que você fala isso? Naquele ano foi esse. Naquele ano foi esse, Leila. Mas é isso. De novo, ela vai lá, pede desculpa, sacode a poeira e foda-se o que você pensa, se você gosta, se você não gosta, ela não tá nem aí.
Ela não está nem aí. Ela está cagando e andando para o que você pensa. Se eu não ganhar, eu vou aprender. E é isso, ano que vem tem mais, entendeu? Ai, ai. E o Aero, Leila? Geralmente, quando a gente usa esse termo, né, é porque a torcida foi receber alguém do aeroporto. No caso dela, ela é que traz o avião mesmo, assim. Definitivamente, ela simplesmente comprou um avião executivo Com o só dinheiro para dela. Com o dinheiro dela, que ela fez questão de falar isso, né, para a equipe profissional do Palmeiras usar e operado por uma das suas empresas, inclusive, que é a Placar Linhas Aéreas. Aí ela falou: É conflito de interesse você ser patrocinadora e presidente. É um conflito de interesse você ter um avião. Para deixar claro, esse avião é meu. Eu não usei recursos do Palmeiras. O dinheiro é meu. Eu comprei o avião. 6 milhões de reais de economia para o Palmeiras, porque eles viajam no meu avião e eu pago todas as despesas. Me explica, que conflito de interesse tem aí? É isso que eu... Porque quando falo em conflito de interesses, é uma coisa muito genérica. Eu quero que vocês me expliquem. Você pode me explicar? Numa boa, vamos para ficar... Não é uma questão de... Para ficar interativo, porque senão é muito fácil. Falam, olha, tem um conflito de interesse, mas qual conflito de interesse onde só eu ponho o dinheiro? Eu que pago tudo. Quem não gostaria de ter uma presidente que compra um avião e paga todas as despesas para o clube viajar? Quando estiver parado, eu posso fretá-lo, não é? Mas se ninguém fretar, sabe o que muda na minha vida? Se ninguém fretar esse avião? Zero. Sabe o que eu faço com esse avião? Falo, gente, vamos passear de avião? Chamo vocês todos, vamos passear, entendeu? É isso que eu vou fazer, gente. Nesse caso, eu acho que não é conflito de interesse. Não é, mas é de novo o lance dela estar se beneficiando, mesmo que muito indiretamente. Por quê? Ela abriu uma empresa com um avião. Ela não comprou só o avião para ficar guardado e o Palmeiras usar quando vai viajar. Ela freta esse avião para outras pessoas. Isso aí. E aí, como que as pessoas descobriram que essa empresa existe? Porque o Palmeiras voa nela. Então, de certa forma, ela tá economizando... Beleza, o Palmeiras não gasta nada pagando a empresa, mas ela também não gasta nada com marketing. Exato, exatamente. Paga com a visibilidade. E a visibilidade de um time que tá... É tipo permuta de influenciador. Exato. Perfeito exemplo. Perfeito exemplo. Cara, perfeito exemplo. É isso, entendeu? Então, assim, eu não acho que é conflito de interesse, eu acho que é mas permuta. é imoral. Está sentenciado, é permuta. Não, é meio esquisitinho, Você entendeu, cara? E aí o mandato inteiro dela, a parte patrocinadora, tudo sempre tem várias esquisitices. Mas o melhor disso tudo é que ela sempre gera muito entretenimento. E aí o que aconteceu? Foto dela na escadinha do avião. Incríveis as coisa fotos. mais linda, entendeu? Ela ali, na janelinha. toda diva na escadinha do avião, completamente Muito, dona do mundo, assim, é perfeito. Aquilo ali é perfeito. Não tem o que contestar nesse caso. E aí o lance da Arena Barueri, que a gente tinha mencionado no começo do programa, a Crefipar, que é a empresa da Leila, venceu a concessão para administrar a Arena Barueri. Então assim, o Palmeiras jogava muito em Barueri na época que o Allianz Parque estava reformando, jogou muito no Pacaembu também, quando o Pacaembu estava aberto, e aí o Pacaembu acabou de reabrir e ainda me parece que está num momento muito de teste. Preciso fazer o comentário, porque eu tenho tatuado no meu braço o Pacaembu, de que foi completamente ridículo isso que fizeram com o estádio. Eu dei o benefício da dúvida para saber se o trem ia virar, porque eu aprendi com o Fernando Haddad que parceria público-privada não é um problema. Dá para fazer um negócio legal, sabe? Só que o Pacaembu, na época, ele dava gasto de 11 milhões de reais por ano. Isso dá menos de 1 milhão de reais por mês. Para você é muito dinheiro. Para Leila Pereira não é. Para a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, não é bosta nenhuma. Menos de 1 milhão por mês, num puta de um complexo esportivo que era o Pacaembu. É claro que ele precisava de uma reforma, e eu entendo toda a austeridade para não colocar dinheiro público na parada, apesar de eu achar que tem que colocar sim, porque o retorno para a população é imenso. Mas eu entendo a parceria público-privada para reformar. Agora, descaracterizaram muito do Pacaembu na parte de dentro, na parte de fora só não faz porque não pode. O Museu do Futebol continua firme e forte, então isso eu acho ótimo. Mas assim, o estádio é outro agora. E aí trocaram o melhor gramado de São Paulo na época por um sintético. Que também é outro
Outro caos, né? Outro caos. E aí, enfim, todo esse parênteses, porque Palmeiras, se o Pacaembu tivesse bom, poderia estar jogando lá, que é o que eu defendo que aconteça, inclusive. Eu acho que o Palmeiras não tem que jogar em Barueri. Muito menos o time feminino, que tem que chama menos torcida. Eu acho que tem que ser quanto mais próximo, melhor. E o Pacaembu tá numa ótima localização, cara. Tipo assim, pra que ir pra Barueri? Ninguém gosta de ir pra Barueri. Se Barueri ainda tivesse 8 milhões de torcedores do Palmeiras que lotam todo jogo, não é o caso, entendeu? Foi só o estádio só encheu e mesmo assim não lotou nos casos que o ingresso foi feito muito barato e era clássico. Pronto. Mas assim, a justificativa da Leila para isso, ela tem algum sentido, né? Porque o que acontece é que uma outra gestão antes dela fez um contrato ali do Allianz Parque, que a prioridade do Allianz não são os jogos do Palmeiras, e sim outras atividades de entretenimento, tipo shows, festivais e tal. E esse contrato, ele perdura por 35 anos, no total. Agora a gente está se aproximando dos 10 anos, então ainda tem um longo caminho pela frente. Então a ideia dela foi investir em Barueri para ter um lugar para jogar quando muitas vezes acontece essa situação de ter algum show, alguma outra coisa lá no Allianz. Assim, eu concordo completamente que se fosse no Pacaembu seria muito mais acessível e faria muito mais sentido para a torcida do Palmeiras. Mas eu acho que foi uma alternativa que ela encontrou ali. Eu não sei o quanto isso seria possível com o Pacaembu. Não, eu acho que só entra de novo na conta de, tipo assim, tá, ela vai lá e ganha a concessão da arena pra administrar, tipo, ela domina tudo onde ela entra. Esse é o grande lance. E não aí, dá pra falar que ela não é uma boa gestora. Não dá pra falar. Ela, até nesse lance do elitismo, né? O foco dela realmente é ganhar dinheiro. Sim. Gramado sintético. Abre aspas. Fizeram um manifesto, né, contra os jogadores, fizeram um manifesto, que inclusive o Dudu assinou, e aí ele jogava no sintético, ele assinou quando ele estava no Cruzeiro, e agora ele joga no Atlético Mineiro, que também é sintético. Então, assim, bela gestão de carreira. Caiu no tapetinho. E aí ela falou: normalmente quem fala isso são atletas que já deveriam ter parado de jogar futebol, ao invés de ficar reclamando do gramado. Entre os que assinaram o tratado, Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Bruno Henrique e Coutinho. Desses aí, o único que tá realmente bem é o Thiago Silva, vamos combinar. De fato. De resto... Mas assim, eu acho que nesse caso eu tenho que discordar dela, porque na Europa, por exemplo, eles são alérgicos a gramado sintético, eles são totalmente contra, e acho que realmente existe aí um estudo de que isso aumenta a chance dos jogadores terem lesões mais graves no futebol. Então, isso é uma coisa que... tem um estudo, mas não é provado. Tanto mas que o Palmeiras tem pouquíssima lesão. Tem que ser levado em conta. E o São Paulo, cheio de lesão, o DM do São Paulo. Com gramado... normal. Aí fica aí, né? Fica aí a reflexão, gente. O argumento dela é sempre esse. É sempre de tipo... Beleza, temos convicção, mas não temos provas. Então... de todo mundo, né? Então... E aí ela falou também do Neymar, né? Quando o Neymar veio pro Santos, óbvio que todo mundo queria o Neymar para chamar de seu. E aí, sobre a possibilidade de contratar o próprio Neymar, ela respondeu sem rodeios, abre aspas: quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico. Errou. Não errou. Tá aprovado aí. Mais um dos gostos muito esquisitos da Leila Pereira, além da ópera, que ela faz questão de falar: eu vou e fico uma semana no meu apartamento em Nova York, vou 4 dias ver ópera. Minha filha, de 7 vai 4 ver ópera. Muito estranho. Não sei, talvez combine realmente com a personalidade dela. Uma outra coisa é que ela é uma grande fã de filosofia e que ela gosta do Nietzsche. Eu não preciso nem mais falar nada sobre isso, porque acho que o papo é esse. Ela é uma pessoa de gostos peculiares. Ela falou disso de Nietzsche quando ela foi dar uma reunião para os conselheiros nessa época, que ela falou que se ela saísse do Palmeiras, o Palmeiras voltava a ser o que era e não sei o quê. E aí ela diz assim: vou fazer uma pergunta que eu gosto muito, é uma questão que eu faço para vocês. Quanta verdade vocês conseguem suportar? Incrível, absolutamente incrível. Não dá. E agora a gente tá assim numa onda de todos os clubes quererem virar SAF. Eu acho que todo mundo tem perguntado muito isso pra ela, justamente por ela ter
essa personalidade de sempre visar muito lucro, a gestão dela é muito pautada nisso, e a SAF realmente é um modelo de futebol que deixa de ser uma instituição esportiva para ter a finalidade de lucro, que é uma coisa que realmente não é a finalidade das instituições que são esportivas e que tem, inclusive, relações com o dinheiro do governo, justamente por não terem fins lucrativos. Mas as SAFs, elas passam a ter fins lucrativos. Então, eu acho que ela é muito contestada com relação a isso, justamente porque ela é uma pessoa que visa muito lucro. Só que ela fez questão de falar que, enquanto ela for presidente do Palmeiras, pelo intermédio dela, isso não vai acontecer. Eu não sou contra a SAF. Não. Pelo contrário, eu acho que é a solução. Tá. Mas o problema é que as SAFs, as empresas quebram também. Tudo é gestão, tá? Mas tem discussão sobre o Palmeiras virar uma SAF? Não, o Palmeiras não. Primeiro, para o Palmeiras se transformar em SAF, precisa passar no Conselho Deliberativo. Por iniciativa minha, da presidente Leila Pereira, jamais eu vou fazer essa proposta do Palmeiras se transformar em SAF. Eu acho que o Palmeiras não tem necessidade de se transformar em SAF, porque o Palmeiras é muito bem gerido. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar sendo administrado como uma empresa. Ela é totalmente contra e ela falou, um clube desse tamanho, com essa representatividade, não pode ser SAF. Olha e aí assim, ela falando de representatividade quando lhe né? convém. E assim, eu concordo muito, que acho que o Palmeiras tem uma torcida muito grande, tá muito bem gerido, com uma saúde financeira boa. Então, assim, não faz sentido. Não faz mesmo. Vai ficar mais elitizado do que já é. Não precisa. E aí, pra gente fechar o programa, fica a grande dúvida no ar, né? Vai rolar um terceiro mandato de Leila Pereira? Ela disse que ela não vai ter terceiro mandato. Não sabe nem se ela tem condição de indicar uma outra pessoa pro lugar dela. Ela se apossou de tudo. E que ela quer coisas maiores. Ela não aí deixou é que eu sucessor. fico aqui, ó. Leila Pereira e Lula. Leila Pereira pra CBF. Ninguém deixou sucessor. Leila Pereira eu pra sou a CBF. favor, sou a favor. Eu acho que... eu não sei, será que... Mas calma, ela falou que não pode, essa história do terceiro mandato, ela desistiu da ideia de... Ela ia mudar o estatuto. Ela chegou a conversar isso com alguns conselheiros, isso foi apurado, porque o mandato dela vai até o fim de 27, e aí ela queria viabilizar o terceiro mandato. Eu, particularmente, não sei nem se eu sou contra, porque futebol não é a política tradicional da nossa vida. É uma coisa à parte, tem gente que nem gosta de futebol e vive numa boa. O Mustafa, apesar do Palmeiras ter caído, foi presidente aí de 93 a 2005. A Leila, o mandato dela agora, independente do ser a favor ou contra, caberia, entendeu? Eu acho que é saudável, é democrático que se haja alternância de poder. Mas é democrático uma chapa única, uma eleição? Não é também. Então, se tá tão sobrando assim, que deixa as urnas decidirem, tá certo? Agora, ia pegar muito mal ela mudar o estatuto, porque é isso, é cheio de tapetão. Ela vai dar mais um pra poder ser presidente? Ia pegar muito mal. E aí eu não sei se ela tem alguma outra ambição, como, por exemplo, presidir a CBF. Eu acho que é uma grande incógnita essa história da CBF, porque quem que você colocaria como nomes fortes para pleitear uma candidatura na CBF que é trancada a 7 chaves, a 7 palmos do chão? Talvez um cara que é bicampeão do mundo e totalmente decisivo em um dos títulos, talvez fosse um cara que fosse um nome forte. Eu me iludi pra caralho quando o Ronaldo falou que ia se candidatar. Sim. O Ronaldo não conseguiu 3 federações. É verdade. São 27. Então, assim, se a Leila quiser, ela vai ter que entender qual é o diferencial dela pro Ronaldo, que é um ídolo nacional. Entendeu? Mas assim, eu também tenho um ponto aí que é bem importante. Essa tentativa de candidatura do Ronaldo foi depois dele ser presidente do Cruzeiro. Sim. E eu acho que isso foi uma mancha muito grande. Eu acho que não foi rolou. bem visto dentro do futebol a forma como ele lidou e a forma como ele saiu. E eu acho que o Ronaldo, Então, como jogador, é incrível. Como gestor... Isso tem influência. Não tem jeito, tem influência. Agora, ela não. Ela tá em outro momento. Sim. Então, eu acho que hoje ela tem, sim, mais credibilidade do que ele, apesar de ser mulher. Olha que horror eu falar isso. Mas esse é o mundo do futebol, né? Então... Bom, contra-atacantes, com essa a gente se despede.
Não deixem de apoiar o Contra-Ataque, apoia.se/ocontra-ataque e de nos seguir nas redes sociais, caso você ainda não o faça, o Contra-Ataque no Instagram. E também, principalmente, de mandar esse programa para as pessoas que você conhece, porque é muito difícil crescer na internet só com áudio, mas a gente tá aqui na tentativa, né? É isso, até a próxima.